Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês uma pequena reflexão. Hoje quero refletir com vocês em Mateus 11:28, que diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras do próprio Jesus. Esse texto fala basicamente a respeito de bagagens que transportamos, que carregamos no nosso dia a dia e que nos causam danos, nos trazem males para a nossa vida, de tal maneira que o Senhor está interessado em nos livrar destas cargas. Hoje, basicamente, amados irmãos, carregamos três tipos de carga. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Umas carregam um modelo, outros carregam outra modalidade, outros carregam todas, mas basicamente estamos trabalhando com três tipos de cargas, três tipos de bagagem. Primeiro, bagagens espirituais. Quais são as bagagens espirituais? Bagagens espirituais normalmente passam pela questão das batalhas que travamos no mundo espiritual. E creia uma coisa, a maioria de nós temos batalhas que nós travamos, e muitas vezes não são nossas batalhas, travamos batalhas por outras pessoas. Na igreja há muito esse tipo de pessoas que estão trabalhando por outras pessoas. Eu digo de maneira especial nós pastores, porque os pastores normalmente eles têm muitos problemas, mas a maioria não são deles, são das outras pessoas, são de pessoas a quem ele trabalha com elas, socorre, ampara, ajuda. Nós pastores estamos sempre preocupados com a família, com os filhos, com os netos, com as famílias dos outros, filhos dos outros, netos dos outros, preocupado com as ovelhas, preocupados com a igreja, preocupado com as pessoas que nos procuram, preocupado com as pessoas que precisam e carecem de nós. Estamos, amados irmãos, sempre preocupados com os problemas que não são nossos. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso em 2 Coríntios 11:28, quando ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Ele diz, a preocupação com todas as igrejas. Os pastores estão aí, amados irmãos, sobrecarregados, orando pelas madrugadas, pagando um preço, orando, jejuando, e alguns deles estão sobrecarregados, cansados, precisando de alívio para estas cargas. O segundo tipo de carga ou de bagagem que nós encontramos são as bagagens emocionais. São ressentimentos, são amargura, amados irmãos, raiz de amargura. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 15, ele fala a respeito de raízes de amargura. Ele diz, tenha cuidado com as raízes de amargura, falta de perdão, falta de alegria. Todas estas coisas se transformam em bagagens na nossa vida e o Senhor quer nos aliviar para trazer de volta a alegria, o gozo, trazer de volta o prazer de se relacionar, de ter comunhão com os irmãos. E o terceiro tipo de bagagem são as bagagens pecaminosas. Essas são as mais danosas. Quais são bagagens pecaminosas, pastor? E o que é isso? Pecados não confessados, amados irmãos. A diferença básica, o que faz diferença entre eu e você, não é se pecamos ou se não pecamos, porque todos nós pecamos, todos nós. Ninguém é tão puro que não cometa pecado. Todos nós cometemos pecado. O que faz diferença é se confessamos ou se não confessamos. Porque pecados não confessados se transformam em bagagens na nossa vida, que torna a nossa vida pesada, pesarosa, a nossa vida triste, a nossa vida angustiada, torna a nossa vida uma caminhada insuportável. O salmista Davi, no capítulo 32, versos 3, ele disse, enquanto calei os meus pecados, ele diz, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Alguns de nós estamos gemendo, não pelas almas perdidas, estamos gemendo, não pelos caídos, estamos gemendo, não por aqueles que sofrem, estamos gemendo não pelo Senhor, pela causa do Senhor. Alguns de nós estamos ocupados, gemendos por causa dos nossos pecados. Cristo quer nos aliviar de tudo isso. Em 1 Samuel 10:22 há um episódio interessante. Saul está prestes a ser consagrado rei de Israel. Quando alguém pergunta, onde está aquele que deveria ser consagrado? E o Senhor responde, ele está escondido entre as bagagens. Alguns de nós
desaparecemos no reino porque estamos escondidos pelas bagagens. Perdemos a nossa utilidade. Ficamos invisíveis no reino de Deus porque estamos escondidos entre as bagagens. Hoje é tempo de depositarmos nossas bagagens aos pés do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.